Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serestocast. E no podcast de hoje, finalmente estamos aqui para falar sobre a última temporada de Arcane. Meu nome é Frâncio e, às vezes, dar um salto para frente significa deixar algumas coisas para trás. Eu sou o Osmio e eu sempre estarei aqui por você, mesmo em mundos diferentes. Eu sou o Luca e nós nos perdemos nosso sonho. Na busca pelo grande, falhamos em fazer o bem. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now, 3 anos depois, para falarmos sobre a segunda e última temporada de Arcane, como o Francis comentou na abertura. Novamente aqui com o Luca, que estava comigo lá no primeiro programa, e retornamos agora para falar sobre essa grande conclusão, não é verdade? Exatamente. Estivemos aqui 9 episódios para finalizar a ótima primeira temporada de Arcane. Vamos discutir se gostamos dessa segunda temporada. Lembrando que você pode ir lá na série Soul, no nosso canal principal aqui na série Soul, se você estava no podcast, vá lá pro YouTube. Nós fizemos vídeos sobre cada um dos arcos dessa segunda temporada, ficamos comentando teorias, etc. O que poderia acontecer, até efetivamente o que aconteceu nos 3 últimos episódios. A gente pode, acho que, seguir, né, a ordem dos arcos para ir comentando sobre cada uma das coisas. E o primeiro arco que nós tivemos foi... atenção, spoilers, né? Só reforçando. Mas o primeiro arco que nós tivemos foi basicamente a trajetória da Caitlyn se tornando a grande comandante, né? Que vai ser a conclusão do arco. Mas que foi, na verdade, a caça pela Jinx, né? A Vi se junta aos defensores e ela e a Caitlyn começam aí com uma equipe de elite a caçar a Jinx por toda a subferia. E ela vai se tornando ali uma espécie de símbolo, né, de resistência para os Alnitas. Então foi esse gato e rato que concluiu-se com a ascensão da Caitlyn, mas teve muita coisa no meio do caminho, né? Exatamente. O primeiro ato ele foi bem mais parecido com a primeira temporada do que os outros 2 atos que se seguiram, né? Ele foi ali muito naquela dualidade da cidade alta, cidade baixa, desigualdade social, aquela coisa meio violência policial, etc., que era muito da subtrama da primeira temporada, estava nesse ato 1, que depois a gente ia ver, tipo, como isso evoluiu, mudou-se muito ali, principalmente pro terceiro ato, né? E você, Luca, o que achou desse primeiro ato? Olha, assim, eu tenho que dizer que a Vi me fez passar muito ódio. Ela foi o famoso topa tudo pra mulher. Nossa, e ela mudou completamente de personalidade. Todos os princípios que ela tinha na primeira temporada sumiram magicamente. E eu achei muito estranho. Eu falei, gente, como assim? Ela virou de cabeça pra baixo. Ela foi uma pessoa vítima, né? Os pais dela, vítimas da violência policial, etc. Ela se aliando à força policial, né? E eu entendo o que aconteceu, tal. Realmente também é um pouco topa tudo mulher. Mas ela tava ali naquela situação, né? Tipo, ela viu tal... É complexo, né? Porque ela viu o que Zal poderia fazer, mas não significa, acho que, muito do que tudo que a Cidade Alta já tinha feito, né? Mas ela ficou perdida ali naquele momento e depois meteu o terror, né? Ela, tipo assim, o sonho da oprimida é se tornar o opressor, né? Isso é verdade. Porque foram anos e anos de Piltover oprimindo Zal, aí Zal devolveu uma vez e Piltover, não, que absurdo. Exatamente, principalmente porque a Vi passou a primeira temporada falando, não, vou proteger minha irmã é prioridade, e de repente ela começa a destruir tudo e todos que tem no caminho pra poder chegar na irmã dela e prender a irmã dela. Sim, e ainda mais porque os defensores mataram os pais dela, né? E também iam prender o Vender e tudo mais. Então eles fizeram parte de muita tragédia na vida delas. Exatamente, né? E esse ponto, né? Tipo, jogar pelas regras de quem tá vencendo, né? Tipo, a Cidade Baixa, Lizal, não poderia fazer o que sempre foi feito a eles, né? Eram regras do jogo que são desenhadas apenas pro vencedor. E quando eles tentam jogar essas mesmas regras, não é permitido, né? E eu acho que tudo isso condensa na relação das duas, e o ato acaba com a briga das duas, que pra mim é muito boa, porque tem muito amor, tem muito ódio ali dentro da relação das duas, tanto que elas nunca conseguem efetivamente matar uma outra, apenas ferir
gravemente, né? E eu acho isso muito interessante. Sim, agora a Caitlyn eu já esperava. Eu não esperei nada de bom da Caitlyn. Ela assumir a liderança, pra mim, tá, beleza. Assim, ela ficou com muita raiva, assim, ela perdeu a mãe dela, né? É importante a gente comentar quais foram as consequências do atentado da Jinx. Inclusive, eu achava isso até que o França foi bem perspicaz, mas assim, eu pensava quando aconteceu que eu pensei, a Mel morreu, isso vai ser uma motivação pro Jace, não sei o quê. E a surpresa foi, a Mel e o Jace intactos, morreu o Victor, morreu a mãe da Caitlyn, morreu até o robô, e ela vai funcionar com eles. Então, o luto da mãe dela foi, ela meio que usou isso como justificativa pra fazer os maiores absurdos, né? Aquela cena que elas brigam aquelas catacumbas lá em Zaun, ela tava mirando, disposta a talvez ferir a Isha, ferir uma criança, só pra conseguir se vingar da Jinx. Então dá pra ver que todo tipo de parâmetro moral que ela tinha, ela tava deixando de lado tudo sob a justificativa dessa vingança. Né? Exatamente, e até caindo, né, querendo cair nas garras da governante, qual que é o nome dela mesmo? Esqueci. Ambessa. Da Ambessa, né, que é uma pessoa assim... É uma você diva. sabe que você não... Ela é uma diva, isso é inegável. Mas você sabe que é uma pessoa não confiável, assim, de imediato você sabe que ela vai te passar a perna. Nossa, só que você tá ali naquela situação, tipo, você se deixa ser manipulado porque você também quer aquilo, né? Então, quando depois você tem ali a nomeação dela, ali, da lei marcial, etc., é uma parte da manipulação, a Ambessa quer colocar ela ali na frente pra ela talvez não levar... se acontecer alguma coisa, não levar as principais consequências na cara dela. Mas a Caitlyn também queria estar ali, né? Ela se deixa ser manipulada também, porque ela quis, né? O poder e ela também quis a violência, né? Na forma da vingança dela. A Ambessa consegue ver através da Caitlyn o desejo de que a Jinx pague pelo que ela fez. Não importa se a Caitlyn passou a primeira temporada inteira tentando segurar essa raiva que ela tinha, que depois aumentou. A Ambessa conseguiu tirar esse ódio de dentro da Caitlyn e usar ao seu favor também, né? A Ambessa, querendo ou não, ela só pensa em si mesma. Sim. E assim, pra mim, a Ambessa foi MVP desse primeiro ato, porque é importante lembrar. Foi bem cena de vilão de novela também, mas tudo bem. Ela armou aquele atentado lá no memorial daquela moça que iria se vingar do Jace. Ela gerou a motivação toda para que as pessoas comprassem essa história de lei marcial. Ela manipulou um dos conselheiros que restavam. E aí traiu o conselheiro usando a Caitlyn, como vocês comentaram, tava cega de raiva. E até uma coisa que é muito inteligente, porque a Caitlyn tava na frente de tudo. Então se desse alguma coisa errada, ela podia jogar a culpa na Caitlyn, o que ela fez na sua frente. Mas se desse alguma coisa certa, seria mérito das duas. Então ela passa a governar sem ter que se expor. Foi muito bom. E aquela cena também que ela indica a Caitlyn ao cargo, né, é sensacional. Muito bom. Mas acho que a gente pode comentar então um pouco sobre o ato 2, que é quando as coisas começam não, na verdade, mudam pra caramba, né? Porque, igual o Francis comentou, e eu acho que também vai ser um ponto interessante pra gente comentar, né? Sobre o tom que a série foi adotando. Mas o ato 2, ele já muda bastante, né? Porque a série era muito sobre o oprimido e o opressor, essa dualidade entre as duas cidades, né? Deu até para ver um pouco sobre o vácuo de poder. Teve um vácuo de poder dos dois lados, né? Com um conselho fragilizado. E também com a morte do Silco, que foi aquele pessoal lá brigando, aqueles barões da química, né? Mas no ato 2, então, nós temos uma reviravolta, porque acontece uma manifestação ali e o doutor, né, que é o Singed, ele é preso e ele liberta aquela fera, né? Que a gente viu no final da primeira temporada, ele fazendo alguma coisa com uma criatura. E do primeiro ato, todo o final de episódio era dele, né? Aí tinha uma que ele foi caçar os lobos. Aí a outra ele tava mexendo no bicho. E a outra não sei o quê. E aí ele ativa esse bicho, quando ele é preso, pra salvar ele, né? E aí... basicamente o segundo ato gira em torno disso, né? Que a gente descobre que a criatura, na verdade, é o Vander. E assim, foi bem diferente, mas a maneira que eles abordaram essa questão toda do Vander, pra mim, foi uma das melhores coisas dessa temporada. Sim, é uma coisa lenta, agressiva e com carinho. É muito engraçado, porque a forma que a Jinx descobre
tem um pouco de sangue, tem um pouco de sangue não, muito sangue, muita morte, mas no final é como se ela estivesse vendo um gatinho assustado. Eu achei muito fofo isso. Eu tô bem doida, né? Por isso que eu nunca tinha assustado naquele bicho daquele tamanho. Não, isso é verdade. Mas eu acho, que nem o Luca falou, é essa dualidade, né? Da besta e do homem, né? Que vai conduzir ali também já tá no arco 3, etc. também isso. O quanto que já se perdeu a humanidade e há o monstro, etc. É um tropo bem clássico, né? Tipo, bem Frankenstein desde o começo, né? Tipo, onde está o monstro, onde está o homem, né? E me lembra também um pouco o começo de Pobres Criaturas, nesse sentido, tipo, a pessoa está aprendendo e desaprendendo sobre humanidade e monstruosidade ao mesmo tempo. E eu acho que a Jinx também se vê naquilo, é um pouco refletido, né? Porque se falou muito na dualidade Jinx, Powder, né? Então tem esse ponto também, o que é o monstro, o que é a menina, né? Eu acho que é interessante, também tem isso na Vi, e talvez tenha em todos os personagens de Arcane, mas como eles estão ali no núcleo familiar, fique mais próximo, né? Mas a Vi também estava nisso, né? Tipo, quando ela coloca a manopla, ela se torna muito mais violenta, né? E quando está sem, tipo, ela ainda tem muito daquela menina, etc., que perdeu o pai. Então, eu acho muito interessante isso. Talvez seja a metáfora mais visual, colocar ele ali como um monstro, mas acho que as duas irmãs também têm muito essa dualidade, né? Dentro delas, por tudo que aconteceu, etc., de se encontrar ali no meio, encontrar a humanidade talvez que ainda tenha nelas, e que permitiu, acho que, chegar no final, por exemplo, e a Jinx tomar a decisão que ela tomou ali no ato final dela. Acho que tem muito a ver com isso. Sim, outro ponto da dualidade é que a Jinx sai do primeiro ato completamente doida depois de ter visto a irmã dela tentando matar ela, assim, atacando ela de certa forma. E aí ela passa para um momento que ela começa a cuidar da Isha. E aí ela tá nessa transição, também passa pela transição com o Vander. Eu acho isso muito bonito. E ela acaba vendo um pouco do papel da Vi também, né? Ela saiu dessa posição de irmã mais nova para uma irmã mais velha. Então ela começa a entender um pouco do que a própria Vi passou. E foi bacana porque isso foi o ato que finalmente elas se reconciliaram, né? A Vi, muito grata dessa personagem, ela passou por tudo. Ela foi presa, perdeu o pai, perdeu a irmã, perdeu um monte de gente. E isso não desestabilizou ela. Foi ela levar o fora que, olha, a querida acabou, né? Mas essa queda da personagem também foi o que permitiu que ela se reconciliasse com a Jinx. Então, e aceitasse, né, que a irmã dela agora é a Jinx, não existe mais Powder, pelo menos não naquele universo. E essa reconciliação, né, esse momento feliz, acho que o último momento feliz que a Arcane teve, assim, naquela linha do tempo, né? Mas um dos poucos momentos felizes que a Arcane teve na série como um todo, foi muito legal. A parte que eles se abraçam ali na mina, como uma família, né? Foi muito bacana mesmo. E mesmo assim, né, eu acho que até pelo mundo que elas estão inseridas e as próprias decisões delas, e eu acho que o ato 3 também tem muito sobre isso, tipo, elas não poderiam ficar juntas no final, tipo, mesmo que elas se reconciliaram, uma salvou a outra ali várias vezes no ato 3, etc, e até no final do ato 2, elas não poderiam ficar juntas, sabe? Eu acho que elas são autodestrutivas, de alguma forma, entre as duas. É impossível, eu acho que era impossível um final onde as duas, tipo, vamos voltar a ser o que éramos lá nos 3 primeiros episódios de Arcane e vamos viver como irmãs, etc, em algum lugar. É impossível, sabe? Elas são tão distantes e tudo que aconteceu, tipo, é impossível você apagar tudo. Elas podem se reconciliar, mas juntas, elas se autodestroem, né? Infelizmente. Mas eu acho interessante essa forma de conciliação, porém de afastamento. Até porque, até no ato 3, elas não estão juntas ali planejando, né? Acaba que depois só a Jinx chega, né? A gente pode começar a falar um pouquinho sobre a parte mística de Arcane, né? Que entra nessa parte também, né, da temporada. Importante lembrar que no final não sei se foi exatamente no final, mas durante o primeiro ato, sumiu Echo, Heimendinger e Jace, né? E simultaneamente o Victor começou a se meter com umas paradas bem estranhas e começou a virar uma espécie de Jesus Twink de League of Legends. E é nesse segundo ato que ele forma ali uma comunidade alternativa no meio ali na parte mais baixa de Zaun. Meio que eles viram como se fosse uma colmeia, né, uma única entidade. Ele tá em todos, mas ao mesmo tempo eles ainda têm consciência, uma coisa meio alternativa. Mas ele começa então ali a trabalhar para buscar curar o Vander, né? Salvar o homem dentro da coisa. E também é uma parte muito bacana porque
é nessas partes também, quando ele começa a vagar pela cabeça do Vander, né? Não só nessa parte, mas também quando elas encontram ali na mina a carta que o Vander nunca enviou, sobre a memória dele, sobre o passado dele, a amizade dele com o Silco, a amizade deles com a mãe delas. Então foi uma parte assim muito legal. As memórias dele seriam uma coisa meio aquarela, assim, bem bacana. E como o que mantinha a humanidade dele vivo eram não só esse passado, mas as filhas dele, né? As memórias das filhas dele. E tava indo tudo bem, tudo certo, até que de repente o Jace aparece, totalmente louco, e mata o Victor e dá tudo errado. E temos aí o gancho para o que seria o final de Arcane, né? Que seria algo muito mais do que a disputa ali, né? De desigualdade entre cidades, sobre essa disputa entre o alto e o baixo, sobre a elite e povo comum, etc. Seria muito mais do que isso. E seria uma discussão filosófica, né? Porque eu acho que tudo que envolveu o Victor, o Jace, nesse final, tipo, os monólogos foram muito sobre o que é a humanidade, o que são nossas escolhas, etc. E sobre universos paralelos, né? Algo muito maior do que era aquilo. E acho que esse foi o estopim inicial, assim, que, tipo, tava indo tudo bem. Aí, do nada, isso aconteceu e só tivemos a explicação realmente nos minutos finais da série, né? O que o Jace foi fazer e o que significava toda aquela trajetória. Uma questão que eu achei interessante é como o Jace não gosta da ideia de um salvador. A ideia de salvador deixa ele muito perturbado, porque como que eu posso falar isso? Porque não tem como ter um salvador naquela história. A desigualdade é tão profunda que uma única pessoa, não importa se ela tem um poder místico incrível, o Victor não vai conseguir resolver aquele problema. Não importa quão profundo ele seja dentro da Hextech, não dá. Sim. O doutor até fala que fazer aquilo ali estava esgotando ele, né? Então, eu até fiquei pensando isso na época, depois que eu vi o final também. Será que o Jace ter feito aquilo fez algum sentido? Mas se aquilo estava esgotando aquele Victor, de certa forma, uma hora aquilo ia dar errado. Então, realmente, não havia como aquela utopia avançar. Seja por conta daquilo, ou até por conta de pessoas como a Ambessa e o Doutor, que viam aquilo, mas queriam reverter para uma maneira bélica. Então, de qualquer maneira aquilo ia ser deturpado, seja naturalmente ou seja por algum terceiro. E até o que você comentou é interessante, Luca, porque na primeira temporada, o Jace, ele era visto, entre aspas, como um salvador, ele era vendido dessa maneira, né? O garoto do progresso, o cara que, vai trazer a Hextech para melhorar a vida das pessoas. Ele tinha essa visão também, né? E é interessante como que tudo isso meio que se corrompe, né? Sim. E isso afeta mutuamente os dois personagens, né? Porque partindo dessa decisão, o Victor vai para um lado de... Sabemos, então, que a humanidade tem esse problema de desvirtuar o belo, né? De desvirtuar aquilo que poderia ser usado, pro bem. E, vamos extinguir a humanidade. Ele vai para esse caminho, né? Vamos evoluir... Tirar do livre-arbítrio, né? E vamos realmente fazer algo totalmente controlado, a humanidade não presta, vamos ter que ter uma evolução. E o Jace vai para um outro lado, né? Nós devemos preservar o livre-arbítrio e ensinar a humanidade a valorizar o belo. Eles vão para caminhos totalmente diferentes, né? E acho que o embate deles no ato 3, ali no diálogo final dos dois, é muito sobre isso, né? Sobre entender qual caminho a humanidade tem que seguir, né? Ela vai para um caminho de evolução e você não pode deixar as pessoas escolherem, ou você vai deixar as pessoas escolherem, mas guiar as decisões dela de alguma forma, né? E os dois visam o bem, de forma bem distorcida, no caso do Victor. Cada um mas dos bens tá em uma ponta da linha, né? Exato. Nós tivemos, então, né, o terceiro e último ato, que começa com o episódio 7, que é um dos melhores episódios da série, eu acho, assim, pelo menos pra mim, de longe. Que é, na verdade, um episódio que volta um pouco, né? Porque ele basicamente se passa entre o primeiro e o segundo ato. Onde nós vemos o que aconteceu com o Echo, o Jace e o Remendinga, né? Principalmente focando um Echo no Jace, o Remendinga mais um coadjuvante, coitado. Mas eu até vi depois no Instagram, um foi pro paraíso e o outro pro inferno, né? Porque o Echo foi pro mundo onde não existia Hextech, e por conta também de uma série de outras coisas, chegou-se, entre aspas, em uma utopia, né? Por conta que a Vi morreu, isso acabou mudou, assim, a trajetória da Powder, e mudou também a relação do Silco e do Vander, impediu que o Jace se tornasse um inventor, mas gerou uma união ali da Sufferia com o Piltover, enfim. E a realidade que o Jace na verdade, o futuro, né?
A gente acaba descobrindo depois, ou pelo menos é o que o que seria o futuro deles, onde deu tudo errado. O Victor virou um maluco, né? Ou ele quer fazer a gloriosa evolução, a evolução final, e aí conseguiu. E aí, basicamente, não existe mais Piltover e Zaun. Só existem aquelas criaturas e nada, né? Acabou tudo. Exato, né? Existe só o vazio, né? Que pode ser muito belo. E até ali é um mundo destruído, assim. Ele tem uma aura, assim, bonita, tal. Mas ele é uma destruição total, né? Sim. De tudo, né? E é muito legal, tipo, acho que esses 2 episódios são 2 episódios, assim, solos, entre aspas, muito interessantes, de personagens que a gente vê chegando a um lugar. O Echo, que era um personagem que, pra mim, eu não tenho nenhum contato com os jogos, né? Sempre falei isso em todos os vídeos que a gente fez de Arcane, não tenho nenhum contato com os jogos, então pra mim ele era bem irrelevante até esse final, né? E ele ganhou uma importância muito grande. O episódio dele ali, a gente deu pra ver muito o que seria, né? O IC de um mundo completamente diferente e tal. Realmente utópico. Achei que a raposinha ali ia morrer várias vezes, o mestre. E depois gerou-se tudo que deu ali no final, né? A grande resposta final veio desse episódio, né? O Vingadores Ultimato veio dali, né? Sim, isso é verdade. Mas eu acho que foi muito bacana nesse episódio. O mais legal, eu acho que foi mostrar essa realidade alternativa, sabe? Que o Echo foi de nem uma Jinx, né? Uma Powder diferente. Uma utopia, realmente, uma utopia. E até vi gente que não entendeu, falando, é um mundo sem a Vai é a culpada. Não, gente, o ponto não é esse, é um mundo sem a Hextech. Mas eu acho que é pensando que interessante, nenhum mundo que é supostamente perfeito, as duas irmãs conseguiram ter um final juntas, né? O quão triste isso é. E o ponto é a Hextag mesmo, né? Tipo, o quão isso não pode, sabe, prosperar. Isso é uma coisa que é totalmente danosa, né? E é o que se entende no final, né? Tipo, não podemos usar isso, né? Já deu, usamos demais e olha o que aconteceu. Até que chegamos no último episódio e realmente temos, novamente citando Vingadores Ultimato, né? Todos os heróis se unindo contra Ambessa, que era quem realmente queria usar aquilo como uma arma e desvirtuar totalmente um viés humanitário que poderia ter daquela tecnologia. Sim. Eu acho que esse arco 3 seria uma das batalhas mais incríveis de toda a animação. Porque, assim, a batalha da Ambessa com a Caitlyn e a Mel, nossa, é muito boa. Os animadores, eu quero dar um beijo neles, porque ficou perfeita. Nossa, e você vê o quanto que a Ambessa é, tipo, uma pessoa poderosíssima, porque ela estava lutando contra a Caitlyn, que é, tipo, uma ótima lutadora, e contra uma maga, né? Uma feiticeira ali, que é a filha dela. E só perdeu que juntou outra feiticeira. Justamente. Né? E citando só novamente para me valorizar aqui também nesse podcast, que o Osmo falou lá e a gente falou lá nos vídeos. Eu desde o começo falei que era estranho ela ter sobrevivido ao negócio. E eu falei, gente, isso aí não é à toa. Aí o Osmo falou, não, isso foi um acaso. E eu falei, ela era uma feiticeira poderosíssima no final das contas e estava super envolvida com várias coisas, inclusive que a gente pode ver mais desenvolvida em outras séries. Essa história dessa conspiração aí das feiticeiras, das bruxas, isso aí foi uma coisa que eles lançaram assim, rapidamente, né? Em breves episódios. Essa história da cidade da Ambessa e como que ela fez pra crescer, talvez, né? A gente pode ver em outras séries, porque aqui foi bem pouco desenvolvido. Mas a diva, ela era do babado, né? E eu já tinha falado isso há muito tempo. Isso é verdade. Um pouco pra mim é saber se a Ambessa, se a Mel é o resultado de meio que um casamento político ou não. Essa ficou muito... quão longe vai a ambição da Ambessa em relação a isso? Se ela realmente gostava do pai da Mel ou não? Assim, eu acho que... Assim, essa parte realmente acho que foi uma das mais confusas da série, né? E eu acho que o problema disso é porque a Ambessa é uma das principais antagonistas e ficou um pouco perdida a motivação dela. Mas é o que dá a entender, ela teve esse relacionamento com o pai da Mel, e por ela ser mágica, a Rosa Negra queria ir atrás da Mel, porque a Rosa Negra recruta filhos, crianças mágicas. É uma coisa tipo Hogwarts forçado. E aí a Ambessa ela escondeu isso, mas o irmão da Mel sabia, e ela sacrificou o irmão da Mel, deixou ele morrer, pra que a Mel não morresse. E ela exilou a Mel pra salvá-la. Mas aí a Rosa Negra descobriu que tinha parado errado, que tinha, caroço nesse angu, e a Ambessa se refugiou em Piltover pra conseguir poder pra devolver contra a Rosa Negra. Mas assim, eu acho que a Ambessa é uma personagem super incrível.
Mas assim, a querida realmente ela se mete umas paradas muito erradas, né? Que ela se juntou com o Singed, ela se juntou com o Victor. Só Ela parada errada, no caso. Não, ela tava disposta a ir às últimas consequências, sabe? É isso que eu achei que, sabe? E assim, eu até pensei, não, o Victor não ia trair ela. Mas se a gente reparar bem, quando ele começa a fazer lá o último grande ritual, os soldados dela também são infectados lá pela aquela luz. Então, assim, a querida tava perdidaça mesmo. Ela se meteu em um buraco que ela mesma cavou. Tipo, eu acho que a gente falou no nosso vídeo final e cita aqui novamente. Ela foi inocente, né? Ela foi inocente. Ela tava tão cega, tipo, vamos fazer acontecer e tal. Tipo, vamos lutar por tudo, não sei o quê. Que assim, era óbvio que o Victor não ia se aliar a isso, tipo, o mundo que ele queria não era totalmente conflitante, sabe? As motivações, uma não dava com a outra, né? Se ele realmente queria evoluir a humanidade inteira, ele ia deixar só aqueles 1% dela à toa? Não ia, né? Sim. Aí ela foi ali inocente, né? Ela foi na brincadeira e acabou se lascando. Mas o que o Kuka comentou é verdade. A cena de luta, sabe? A Caitlyn entendo que dar um Ode pra conseguir derrotar ela foi muito bom. Muito bom. Foi sensacional. E assim, pra mim, toda a batalha foi boa. A começar pelo início, porque eles estão lá em volta daquela mesa redonda. Ferrou, não sei o que a gente vai fazer. E começa a ter umas cenas intercalando com a batalha. De repente você já está na batalha. Tipo assim, direto ao ponto. Eu acho que o final poderia ter durado um pouco mais, né? A gente falou isso no canal antes, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso aqui também. Mas eu acho que a maneira que eles transicionaram, foram direto pro negócio, foi muito bom. E você ter toda uma correria, você ter toda uma coisa, malandro morrendo, sacrifícios, pra no final o ovo tá vazio e o que o Jace tava fazendo não ter servido de nada, mas é um balde de água fria. É você parar e pensar, não sei o que vai acontecer, que você fica embasbacado. Foi muito bom. Justamente. É uma batalha super empolgante, assim, do começo ao fim. A traição da menina ruivinha lá, etc. Haluka. Nossa, é exatamente Haluka. Eu fosse pelada. Aí ela trai ali no meio do negócio. É uma construção de briga, assim, muito boa. É muito empolgante. É um episódio que passa super rápido, porque você tá tão entusiasmado com tudo que tá acontecendo, assim. É realmente a união de tudo, né? Você ebule tudo junto e joga ali pro público acompanhar, tipo, todos os personagens que a gente aprendeu a gostar, que a gente aprendeu a detestar, ou amar e detestar ao mesmo tempo, como no caso da Ambessa, que pra mim é uma diva, é o MVP da temporada. E a gente se reúne tudo ali, e depois dessa briga, assim, entre humanos, temos a briga de cabeças, né? Que é num plano superior, no plano paralelo, entre Victor e Jace ali pra decidir o destino de toda a humanidade. Exatamente. E a gente tem que falar aqui novamente sobre Echo, MVP, que graças àquela viagem muito louca dele, ele conseguiu lá desenvolver com a Jinx e com o Heimerdinger o equipamento, que no jogo é basicamente o poder do Echo é isso. A ult dele, ele tipo volta no tempo, uns segundinhos. Mas o equipamento dele, que ele conseguiria voltar alguns segundos, né? E ele consegue, com isso, recrutar a Jinx. Beleza, não fez eles ganhar a batalha? Não fez, mas deu ali uma sobrevida ao conflito que foi muito importante. Isso foi basicamente o que fez eles vencerem, eles não morrerem, né? Porque se não fosse ele ficar voltando e jogar aquele negócio no Victor, tinha acabado. Exatamente, eles estavam tudo perdido. E é bem Vingadores Ultimato nesse sentido, né? Já tinha dado errado, eles já tinham perdido, eles tentaram todos os esforços possíveis, uniram Deus e o mundo em torno dessa causa e deu errado, né? Isso que é assustador, sabe? Se não fosse o Echo, não ia ter jogo. Não mesmo. Já tinha tudo ido pros ares, né? E no final, mesmo tendo isso, um sacrifício precisou ser feito, né? Mesmo depois resolvendo tudo e eles voltando, um sacrifício foi necessário ali no final, né? Ou Exato. Aparentemente, né? O sacrifício foi necessário. Vamos falar sobre isso, exatamente. Mas nós tivemos ali o Victor e o Jace sumindo em purpurina, né? Foi, eles viraram pó, foram o estalo do Thanos. Que foi ou uma cena... coisa Voldemort no final do... Mas foi uma cena muito Relíquias. bonita entre os dois, né? Fica um pouco dúbio se é uma amizade, se é algo mais, né? Mas enfim. Enfim, né? É um amor tão grande. É um amor muito grande, exatamente. Eles eram tão amigos, né? Eles não saíam de um lado um do outro. Exato. Tanto que a primeira reação do Jace quando acontece o atentado é pegar o Victor no colo e sair correndo. Ele não se criticou de mais nada. Que estranho, né? Que estranho. Mas, né? Tudo bem. E depois estávamos ali numa briga entre irmãs e seu pai já
Realmente, aí agora, só o monstro, né? Não tinha mais o que fazer. Estava se tentando, mas não dava. E chegamos ali num ponto que de novo, uma explosão da Hextag entre as duas, né? Como aconteceu lá no começo, na série, que fez elas se separarem, né? Novamente, uma explosão. Estava ali elas no penhasco, né? O sacrifício mais clássico de todos os tempos, o tropo mais clássico, que é a pessoa que tá pendurada no penhasco e o vilão ali se apoiando, sim. E só pode fazer uma coisa, e você vai salvar as duas, vai morrer as duas, ou você solta a mão e se sacrifica, né? E acaba com tudo. E foi justamente isso que ela fez. E a Jinx, aparentemente, morreu, né? Encontrou o caminho do céu, tadinha. Foi pra luz. Aquele lobo cretino. Inclusive, eu achei que o lobo ficou meio estranho. O lobo Suprema Evolução. Mas aí, nós tivemos a resolução de tudo, né? Um final agridoce, né? Porque apesar de todas as perdas, aí a Cervica entra no conselho, Caitlyn vai e começa a viver juntas. E nós temos uma cena muito curiosa, que é da Caitlyn olhando ali os arquivos da mãe dela. E ela vê que os Hex Portais tinham dutos de ar, ela dá um sorrisinho, e a cena final é um Zapelin indo embora da cidade, remetendo ali à primeira temporada, que a Jinx fala que o sonho dela era um dia dirigir um daqueles. Tururu. E a pergunta que fica pra gente debater agora: tá viva ou não? Pra mim, a graça é ficar dúbio. É um final aberto, pra mim tem que ser um final aberto e nunca ser respondido. Porque pra mim, se, revelar-se depois em uma série futura que ela tava viva, pra mim perde todo o impacto da morte, que pra mim já teve um impacto diminuído. Eu vou entrar nesse tópico daqui a pouco, discutindo também no nosso vídeo sobre. Mas ela vai perder mais o impacto que já teve, né? Mas é tão... é tão Jinx essa coisa dúbia, assim, sem saber se ela morreu, se ela não morreu. É muito ela. Não sei explicar. Sim, isso é verdade. Mas eu acho que é uma das graças, realmente, né? Você não ter essa certeza. É dos truques, né? Ela é uma pessoa dos truques e seria, um grande truque final, né? Uma coisa mirabolante final que ela faria, né? Eu acho que, assim, se ela sobreviveu, bacana, é uma interpretação bacana, mas eu nunca quero ter essa resposta. Eu acho que a série tem que acabar assim, realmente. E depois nós temos, primeiramente, um casal sáfico, né? Unido ali no final, feliz. As duas não morreram, graças a Deus. Finalmente, né? Vamos ver. Sim, finalmente lésbicas trambiqueiras vão ganhando. Exato. Trambiqueiras aplicaram golpes, isso é verdade. Aplicaram massacres? Sim. Né? Não vamos dizer que não. Mas estavam juntas no final. Também, gente, é sobre isso, no final das contas. Sobre ocupar os espaços. E os espaços são todos, né? Inclusive os errados. Que horror. Então, eu gostei no final disso, etc. E as duas são muito bonitas juntas. É um casal que eu achei muito bonito. Inclusive, a cena das duas juntas, que o Twitter foi apavorosa, né? Ali na prisão. Cela. Inclusive, elas têm um fetiche em lugares inusitados. Complicado, né? O primeiro beijo foi no esgoto. Aí a primeira vez é na sala da prisão. Ai, gente, acontece, né? É assim, o fogo que você precisa apagar independente de onde você estiver, né? Acontece. Mas o Twitter foi apavorosa mesmo. O Twitter não teve outra cena, comentário no final do que essa, na verdade, né? Mas, né, lindo isso, gente. Sim. Mas então, né, depois daquela cena da primeira temporada, tem um casal que todo mundo gosta. Porque teve o Jace e a... Nossa, é verdade, eles já foram um casal, o Jace e a Mel. E ainda... nessa cena. Eles não são, mas... Amém, né? Mas assim, ainda tem um negócio ali, né? Mas não fizeram mais, né? Mas ainda aí tava no meio da série discutindo se a classificação mais alta ia ser justamente pra isso, né? Ia ser gore se acontecesse. Que horror. Não, ia ser gore com a Haruka, né? Que, assim, teve o pós, não teve... Graças a Deus, né, gente? Nossa, do nada. Gente, mas pra mim, aquela menina, eu chamo de menina, que pra mim ela tinha 15 anos. Aí, do nada, ela saindo da cama, eu assim, o quê? O engraçado foi o pessoal quando terminou o primeiro ato, né? Zoando que ela tava lá batendo no peito, ela nem sabia o que significava lei marcial. A gente descobriu que ela sabia sim. Que bom que ela sabia, né? Porque senão ia ser bizarro. Vamos considerar que a diva tem mais de 18 anos, né? A diva traidora. Quero escutar mais crimes na Caitlyn. Exato, né? A mulher já fez massacre, ela já fez extermínios, mas assim, esses outros ia ficar meio complexo, né? De assim, pra dar uma passada de pano.
Mas, então, chegamos ao final da série. E eu queria perguntar aqui a nossa mesa de discussão. O que vocês acharam dessa segunda temporada no geral? O que vocês acharam de Arcane? Agora que esse é o final da série, esse foi nos entregado, assim, esse arco final. O que vocês acharam? Assim, sobre a segunda temporada, eu acho que ela é muito boa. Ela assim, manteve o nível da primeira, o que já é uma coisa dificílima, porque a qualidade da animação nem se fala, assim, é absurdo. Esses clipes que eles têm durante os episódios, vi gente reclamando, que eu acho uma ofensa, porque eu acho que são simplesmente sensacionais. Os clipes estilizados e tudo mais. Teve o do luto da Caitlyn. Exatamente. Isso não tem o que se falar. Uma trilha sonora perfeita, não tenho reclamado da trilha sonora. Exato. Tudo isso eu acho que é inquestionável. Sobre a trama dessa segunda temporada. Me incomodou um pouco esse afastamento, né? Porque é o que a gente falou. A série era basicamente uma luta de classes protagonizada por duas irmãs. E ela virou depois uma luta de classes, ainda tinha isso, mas assim, tudo bem você querer passar a mensagem que se uniu-se por um objetivo em comum, tudo bem, isso é... A gente até comparou com Game of Thrones, por exemplo, né, que a mensagem final era vamos nos unir em nome de uma coisa maior do que todos nós. Mas eu acho que, não sei, talvez se eles tivessem colocado essa parte do arcano mais na primeira temporada, porque pra mim foi uma transição muito agressiva. Me incomodou um pouco essa parte, assim. De repente virou um negócio de multiverso e tinha magia e o caramba 4. Acho que talvez o que possa ter pesado um pouco pra Arcane é isso só, na minha opinião. Mas assim, uma das melhores animações que eu já assisti, com certeza tá no meu top 5 desse ano de séries, indiscutivelmente, e vai fazer muita falta. Muito bom mesmo. Muito, muito bom. Eu senti que... É uma comparação meio besta, mas... Sabe igual novela, que tem vários arcos ao mesmo tempo, vários núcleos ao mesmo tempo? Eles tentaram fazer isso nessa segunda temporada. Sim. Só que eram muitos núcleos para 9 episódios. Isso é verdade. Enquanto uma novela tem 190. Então, eu acho que poderiam ter feito alguma coisa mais longa para poder trabalhar melhor cada um desses núcleos. Assim, em 9 episódios, trabalharam de uma forma boa. Mas acho que poderia ter aprofundado mais, explicado mais e ter feito um roteiro um pouquinho melhor. Mas eu gostei bastante, principalmente porque a animação bonita, assim, me convence de qualquer coisa. Se tá bonito, eu assisto. Eu concordo muito com o que foi dito aqui no geral. Eu gosto... A segunda temporada, ela é muito boa. Eu acho que você não tem que discutir que a série, ela realmente é a mais cara, a animação mais cara, assim, da história. Porque você vê o dinheiro ali investido. Exatamente. Você vê o tempo de dedicação das pessoas. Que as pessoas colocaram amor e suor ali, né? E horas, sabe? Pra fazer aquela animação que a gente tá vendo agora. E pra mim, isso é tudo, sabe? Você vê aquilo... E realmente é lindo de ver, né? É esteticamente lindíssimo, né? E você percebe que foi investido muito naquilo. Você tá vendo um produto de qualidade. Isso pra mim é muito importante. E você vê produto de qualidade também no roteiro. Eu acho que são personagens bons, que né, a gente decupou aqui várias coisas, assim, significados, eu acho que a mais, que a gente tá tendo, muitos outros significados são possíveis. Eu acho isso muito interessante. Mas pra mim, o que pegou, e até o que o Osmo disse, e o que o Luca disse também, em partes, pra mim é o ponto de essa segunda temporada foi muito boa, a primeira temporada é muito boa, mas pra mim o que se faltou foi um planejamento de série desde o começo, um planejamento melhor. Se você queria que o final fosse essa discussão super grandiosa sobre humanidade, sobre escolhas, sobre o que é dado à humanidade como dádiva, né? Porque eu acho que a Hextag é vista como uma dádiva. E o que você faz com essa dádiva é uma coisa meio fogo, né? Tipo, os deuses deram fogo, no mito grego, né? Os deuses deram fogo e a humanidade perverteu o fogo e depois eles tiveram que punir, etc. Eu acho que tem um pouco disso dentro da série, então era uma discussão muito maior, e a primeira temporada pra mim é uma discussão que nós não falou, é uma luta de classes, é a violência policial, é a injustiça do sistema capitalista mesmo, tipo, da segregação socioespacial dos lugares e tal. Eu acho que é uma discussão até mais geográfica, sociológica, do que filosófica, que acabou ficando no final. E pra mim, eu acho que incomodou foi essa diferenciação super absurda, sabe? Porque a gente tinha ali a primeira temporada e o ato 1 nessa história, e o ato 2, parte do ato 2 e o ato 3 inteiro nisso. Então, acabou destoando pra mim nessa história, sabe? E eu acho que, pra mim, beleza, essa transição aconteceu, mas então vamos ver a trama, o que aconteceu, se isso impactou a trama e como a gente sente a trama. Pra mim, a trama foi impactada. A trama da Jinx e da Vi perdeu força, porque pra mim, por exemplo, o final... O sacrifício da Jinx eu quase não senti em termos de dramaticidade, porque o que vinha antes era tão grande, estava sendo discutido o rumo da humanidade na cena anterior. Aí a gente voltou, vamos discutir aqui
sobre se vai cair ou não, se vai se sacrificar ou não aqui em uma coisa de 3 pessoas, sabe? 3 personagens. Antes estava sendo discutido uma coisa super maior, entendeu? Então, pra mim, as coisas meio que se perdeu a dramaticidade do que era antes, do que era Arcane inteiro. Então, pra mim, esse foi o problema dentro da série, um planejamento maior. Se você queria que o final fosse essa grandiosidade, que pra mim é super legal, eles super conseguiram trabalhar umas questões super interessantes e complexas, mas descasou ali no meio. Teve alguma coisa que poderia ser melhor trabalhada ali no meio pra dar um sentido de coerência pra série. A gente assistiu o primeiro episódio e o último e falar, isso é Arcane. E pra mim eu não consigo falar isso com 100% de certeza. Exatamente. Então, de forma geral, foi isso. Agora vamos para o quiz? Vamos! E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa era a seguinte frase. Às vezes, dar um salto para frente significa deixar algumas coisas para trás. Que personagem falou essa frase ao longo da segunda temporada de Arcane? Eu acho que foi Heimerdinger. Eu também acho que é o Heimerdinger. Vou surpreender. Na verdade, quem falou isso foi um pupilo dessa temporada, do Heimerdinger, que foi Echo, nosso grande salvador aí no final. Faz sentido. Eu achei que ele tinha dito pro Echo. Sim. A minha frase foi a seguinte. Eu sempre estarei aqui por você, mesmo em mundos diferentes. Balder? Não, Sei. o Heimerdinger. Meu Deus. Eu vou mudar pro Heimerdinger. Eu vou falar... Eu sempre estarei aqui, mesmo em mundos diferentes. Echo? Quase que o Luca acertou, porque a frase, na verdade, é de Jinx, que fala pra Vi na luta final contra o Lobo. Aff, que ódio. Que palhaçada. Agora vem a frase. Nós nos perdemos nosso sonho. Na busca pelo grande, falhamos em fazer o bem. Eu acho que essa frase é de Jace. Menino Falhamos. prodígio. Falhamos em fazer o bem. Pra mim é o Jace também. É o Victor. Sabe? Nossa, pra show de erros. Pra mim era tipo isso. Era o Jace falando lá no monólogo final pro Victor. Exatamente. Gente, Aff, que ódio. ninguém voltou, Eva! Ninguém Mas- pontua e é sobre. De forma geral, chegamos ao final de mais um Série Stocast. Muito obrigado, Luca, nosso convidado com mais participações, por mais uma vez aqui com a gente, né? E muito obrigado a você que nos escutou do lado de lá, do lado daí, desse lado, não sei. É isso, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @SérieStone, Twitter, Instagram, o YouTube, vários outros vídeos de várias outras séries. Daqui a pouco vamos falar sobre as melhores e as piores séries do ano em próximos podcasts. Agradecemos a presença de Luca, mais uma vez aqui para falar de animações, mais uma vez aqui para falar de Arcane. Exatamente. Agradecemos muito pela participação. E o que dizemos no final? De forma geral é isso. E você deveria estar maratonando.